Sam Giancana foi um chefe do crime organizado que ascendeu ao topo do submundo de Chicago e se tornou um criminoso em nível nacional através de laços obscuros com os Kennedys. Ele começou sua carreira como motorista de Al Capone e trabalhou até o topo das operações ilegais de jogo em Chicago. Giancana tinha muitas conexões com políticos, incluindo os Kennedys, e foi chamado para depor em relação ao envolvimento da máfia e um complô da CIA para assassinar Fidel Castro. No entanto, Giancana foi morto antes de dar o seu depoimento. Sam Giancana nasceu como Guillermo Giancana em 15 de junho de 1908, em Chicago, Illinois. Batizado como Momo Salvatore Giancana e conhecido como Sam, ele cresceu em um bairro violento no lado oeste de Chicago e era filho de imigrantes sicilianos. Quando adolescente, Giancana liderou uma gangue de rua chamada Os 42, que realizava tarefas de baixo nível para os membros da poderosa máfia de Chicago dos anos 1920, liderada pelo notório gangster Al Capone. Giancana conseguiu emprego como motorista na organização de Capone e foi preso pela primeira vez em 1925 por roubo de carro. Logo, ele se formou como atirador e aos 20 anos já era o principal suspeito em 3 investigações de assassinato, mas nunca foi julgado. Em 1933, Giancana se casou com Angeline Detore e o casal teve 3 filhas, Antoinette, Bonnie e Francine Giancana. Sam Giancana subiu na hierarquia do crime durante o resto da década, com a mudança de liderança em Chicago após a prisão de Capone em 1931. Em 1939, Giancana acabou sendo preso por fabricação ilegal de uísque. Depois de ser libertado no início dos anos 1940, ele decidiu assumir as operações de jogo ilegal de loteria em Chicago, especialmente na região predominantemente afro-americana da cidade, através de uma série brutal de eventos, incluindo espancamentos, sequestros e assassinatos. Ele e seus associados conquistaram o controle do jogo, aumentando a renda anual da máfia de Chicago em milhões de dólares. Durante a Segunda Guerra Mundial, Giancana foi examinado por um psicólogo no seu exame físico de alistamento e classificado como psicopata constitucional com tendências fortes antissociais. Como resultado, Giancana recebeu um status 4F e foi desqualificado do serviço militar. Ele lucrou com a guerra em casa, fabricando selos de racionamento falsos e fazendo fortuna. No final da guerra, a família Giancana havia se mudado da cidade para uma casa no bairro rico de Oak Park, em Chicago, e em meados da década de 1950, Giancana assumiu o cargo de chefe da Chicago Outfit, como era conhecida a máfia da cidade, quando Anthony Accardo deixou o cargo de chefe. Em 1955, ele controlava as operações de jogo de azar, prostituição, tráfico de narcóticos e outras indústrias ilegais em sua cidade natal. Sob sua liderança, a máfia de Chicago cresceu de uma pequena operação para uma organização criminosa completa. Mais tarde, ele disse a um agente do FBI que possuía não apenas Chicago, mas também Miami e Los Angeles. Em 1959, agentes do FBI plantaram um microfone em uma sala no Emory Lounge, no subúrbio de Forest Park, que servia como sede de Giancana. Nos próximos 6 anos, eles foram capazes de ouvir as atividades da máfia e obter conhecimento de muitas atividades criminosas em Chicago e em todo o país. Embora o reinado de Giancana como chefe do crime de Chicago já estivesse caminhando para o fim, seu caminho nos anos 1960 cruzaria com um dos 2 homens mais poderosos dos Estados Unidos, Robert e John F. Kennedy. Após a morte de Angeline em 1954, Giancana ficou conhecido por sua vida social extravagante e frequentemente mulherengo. Ele era amigo do cantor e ator Frank Sinatra e, segundo relatos, usou Sinatra como mediador com o procurador-geral
Robert F. Kennedy, que estava alienando a máfia com sua campanha implacável contra o crime organizado na América. A mediação aparentemente não teve sucesso, já que Robert Kennedy persuadiu o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, a colocar a casa de Giancana em Oak Park sob vigilância 24 horas por dia em 1963. Giancana possuía inúmeras amantes, incluindo a cantora Phyllis McGuire e a atriz Judith Campbell. Esta última acabaria se envolvendo com um homem ainda mais poderoso, o presidente John F. Kennedy, enquanto ainda estava com Giancana. As conexões de Giancana com John Kennedy sempre foram alvo de especulações. Muitos historiadores acreditam que a fraude nas eleições de Chicago, controlada pelo prefeito democrata tradicional Richard Daley, garantiu a vitória de Kennedy em 1960. Giancana teria afirmado que havia ajudado a fraudar as eleições no condado de Cook, Illinois, que acabou sendo um fator decisivo na vitória de Kennedy. Por outro lado, também há rumores persistentes de que a máfia esteve envolvida no assassinato de John Kennedy em 1963, talvez como vingança pelo que viram como ingratidão dos Kennedy em relação à sua cruzada contra o crime organizado. Apesar de não saber exatamente qual era a ligação específica entre Giancana e Kennedy, ambos tinham um inimigo em comum, Fidel Castro, que os líderes da máfia odiavam por ter tomado Cuba com seus extensos esquemas de jogo. O governo de Kennedy, obviamente, via o regime comunista de Castro como uma ameaça à segurança nacional, como evidenciado pelo infame desembarque na Baía dos Porcos em abril de 1961. Essa invasão foi uma tentativa frustrada de invadir a costa sudoeste de Cuba, empreendida em abril de 1961 por um grupo paramilitar de exilados cubanos que eram contra o regime de Fidel Castro. O grupo de invasores tinha sido treinado e dirigido pela CIA, com o apoio das Forças Armadas dos Estados Unidos. O objetivo da operação era derrubar o governo socialista de Fidel Castro. A relação entre Giancana e Kennedy seria alvo de especulações novamente quando informações surgiram mais tarde de que a máfia e a Agência Central de Inteligência, a CIA, tinham se unido em algum momento dos anos 1960 para planejar o assassinato de Castro. Em 1965, Giancana foi preso por se recusar a testemunhar perante um grande júri de Chicago investigando o crime organizado, sendo condenado a 1 ano de prisão. Após sua libertação, Giancana viajou para o México, onde viveu em exílio até 1974. Ele foi extraditado naquele ano pelas autoridades mexicanas para depor perante outro grande júri. Ele recebeu imunidade contra a acusação federal e compareceu perante aquele júri 4 vezes, mas forneceu pouca informação útil. Giancana então foi chamado para depor perante um comitê do Senado dos Estados Unidos, que investigava o envolvimento da máfia em um plano fracassado da CIA para assassinar Fidel Castro. Antes de ser programado para depor, Giancana voou para Houston, Texas, e passou por uma cirurgia de vesícula biliar. Ele retornou à sua casa em Oak Park em 17 de junho de 1975. 2 dias depois, Giancana foi baleado uma vez na parte de trás da cabeça e várias vezes até o queixo com uma pistola calibre 22 enquanto cozinhava em seu porão. Embora existam diversas teorias sobre quem o matou, que poderiam ser membros rivais da máfia, agentes da CIA nervosos com seu futuro testemunho, ou até uma de suas muitas ex-namoradas, ninguém jamais foi preso em conexão com o assassinato. Diversos filmes já retrataram Giancana. Entre eles estão Sugar Time, de 1995, com John Turturro interpretando o mafioso, e Power and Beauty, de 2002. Também tem o thriller King Kennedy, que foi lançado em 2012, que também apresenta imagens de arquivo de Giancana. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de apoiar o canal. Quando chegarmos a 100 inscritos, vamos soltar um vídeo especial para agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho.
Então clique no botão de inscrição, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até a próxima!